Estamos aqui hoje, sexta-feira, mais um dia na presença do Senhor, para a gente ler capítulo 29 de Provérbios. Já estamos encaminhando para o nosso fim desses 31 dias, que tem sido tão bom, né? E antes da gente começar a ler e estudar a palavra de hoje, a gente vai orar. Então, vamos fechar nossos olhos, respirar fundo, suspirar. Senhor Jesus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. É um privilégio a gente estar aqui, conversar a respeito da tua palavra, aprender mais contigo. Senhor, que nos ensina diariamente, nos renova, nos guia, nos orienta, nos capacita a colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo com esse livro, né, com Provérbios, com a palavra. Tem sido um prazer muito grande estar aqui, aprendendo, e a gente consegue ver o quanto, né, esses versículos, eu lembro deles diariamente, em várias situações. Eu falo, nossa, isso daí estava em Provérbios. Nossa, isso daí estava em Provérbios. Como a gente consegue aplicar ele no dia a dia. Então, alguns desses provérbios que a gente está lendo aqui, hoje, eles vão caminhar com a gente pro resto da nossa vida, né? Ele vai ajudar a gente a se fortalecer, ele vai ajudar a gente a se proteger do mal. Então, que o Senhor possa nos dar discernimento, de interpretar da maneira correta a sua palavra, né? De usá-la para o bem do nosso próximo. Então, que o Senhor possa nos capacitar para a gente desenvolver esse relacionamento íntimo com o Senhor. Obrigada pelo cuidado, por esse tempo maravilhoso que o Senhor preparou para a gente estar em comunhão contigo. Espírito Santo, que você venha nos conduzir nessa oração de hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá. Versículo 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Nós somos repreendidas pelo erro que a gente faz, né, que a gente comete. Mas nós podemos pedir perdão, a gente pode se arrepender. Mas o principal de tudo isso é aprender com esse erro. Então, a gente precisa, por exemplo, eu não sabia que era correto, eu estava fazendo aquilo errado, eu me arrependo, eu peço perdão e busco fazer de maneira correta. Então, a gente precisa se desenvolver mais nesse assunto. A gente não pode repetir o erro que a gente já aprendeu. Então, tá tudo bem ser repreendida, né? Contanto que a gente se arrependa, peça perdão e aprenda com esse erro. Versículo 2, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então é uma consequência natural, né? O justo, ele vai aplicar justiça, e todo líder que é injusto, ele vai prejudicar os seus liderados, né? O povo geme. Versículo 3, o homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua riqueza. E a gente lembra da passagem do filho pródigo, né? Que ele vai embora e ele gasta tudo com prostituta, bebedeira, festa. Ele quer ter o prazer momentâneo, né? De maneira fácil. Então, com o dinheiro a gente realmente pode comprar esses prazeres momentâneos. Mas isso vai fazer o quê? Isso vai trazer a ruína, vai trazer a destruição, né? A gente vai desonrar os pais. Versículo 4, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Então, sempre que tiver corrupção, vai haver ruína. Então, no nosso país a gente vê várias situações, né, de propina, as pessoas que utilizam da autoridade para conseguir o que elas querem, vão lá e pagam os outros para cobrir algo errado que elas estão fazendo. Então, é jamais deixar com que a gente seja corrompida pelo dinheiro, né? Então, a gente precisa ser justas, e quem vai nos capacitar para isso é a sabedoria, né? Então, vir aqui, buscar sabedoria, saber o que é errado, o que é certo, pedir para Deus nos guiar. Versículo 5, quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Ontem falou da bajulação e aqui traz de novo, né? Quem bajula demais, a gente precisa desconfiar, né? É difícil uma bajulação que não envolve uma segunda intenção, sabe? Então, tomar cuidado com as pessoas que ficam te bajulando.
O nosso relacionamento com Deus, ele vai ajudar nisso também, a gente ter sabedoria para identificar quem são essas pessoas. Versículo 6, o pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. O que a pessoa faz de ruim, né, programando algo para os outros, pensando, isso sempre vai voltar para ela, não tem como. E o justo, quem faz as coisas corretas, pode descansar, né? E aqui ele fala, o pecado do homem apanha a sua própria armadilha. Então, você que fizer o mal, você vai colher esse mal. Mas o justo, ele fala, a gente pode descansar, pode até cantar e alegrar, porque a gente pode descansar no Senhor. Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher, toda ação, ela tem uma consequência. Então, a gente não precisa temer se a gente é justo, se a gente faz as coisas corretas. Versículo 7, os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Aqui é uma constatação que serve como espelho. Se a gente não tiver levando em conta, né, o direito das pessoas mais carentes, pessoas que têm mais necessidade, simplesmente a gente ignorar isso, a gente vai estar agindo como os ímpios, né? Então a Bíblia chama de ímpio todo aquele que não serve a Deus, né? A gente pode enxergar um ímpio como uma pessoa que não conhece a Deus, né? Às vezes ele nem percebe que ele pratica o mal. Às vezes a pessoa ela está se alimentando no engano, ela está fazendo mal, mas ela nem percebe. Ela pode às vezes até estar ajudando esse pobre, mas não adianta a gente dar para o pobre só o alimento e não falar da salvação para ele. Então, se a gente quer ajudar verdadeiramente as pessoas, né? Então tem várias ações que as pessoas fazem, elas levam ali a comida para que ela atraia, né, essa pessoa que está ali em necessidade. Mas após isso, ela entrega a palavra para ela, né? Tem que alimentar o espírito dela, porque a vida terrena, sim, a gente tem que fazer as coisas corretas, mas o que importa é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, né? E se ela não tiver a salvação em Cristo, ela não entregar a vida dela, né, a Deus, buscar essa salvação, de nada adianta. Versículo 8, os zombadores agitam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Zombadores são pessoas que incomodam, né? Sábios tentam apaziguar, né? Não entrar na pilha dessas pessoas. Então a Bíblia ela sempre traz isso, né? A gente tá aqui para ser pacificadores, não trazer confusão, briga. Versículo 9, se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Então, mais uma vez, trazendo a insensatez daquele que não tem princípios, né? Versículo 10, os violentos odeiam os íntegros e procuram matar o homem reto. Então, quem é violento, ele vai odiar aquele que caminha com honestidade. Mas, né, aquele que sempre está tentando fazer o bem. Mas a gente sabe que a gente está protegido em Jesus, né? O máximo que a pessoa pode fazer é fazer o quê? Tirar a nossa vida. Às vezes dá até um negócio pensar nisso, né? Mas se a gente sabe que a nossa salvação é a vida eterna com Deus, isso ele não tem como tirar. Então nós temos a promessa bíblica, né, a respeito disso, e a proteção é essa, a gente está salvo. Então por isso que a gente pode descansar nesse sentido. Versículo 11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então quem é tolo sempre vai ficar irritado, vai agir na hora errada, e o sábio vai conseguir se dominar, né, o autocontrole, né, e canalizar onde ele precisa colocar a energia dele, a atenção, né. Então uma das coisas mais importantes é saber quem que a gente é no Senhor, né? Saber que a gente é amada por Deus, que é Ele que cuida de nós. Uma vez que a gente sabe disso, a nossa ira às vezes vai vir, né, a nossa raiva, mas a gente vai ter domínio próprio, né? Saber quem nós somos em Cristo, não levar para o pessoal, ver que não faz sentido o que a pessoa falou, que é sobre ela, que não é sobre a gente. Então a sabedoria vai nos ajudar nisso. Versículo 12, para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. A pessoa que dá ouvidos à mentira, ela mente, né, também. A pessoa que mente, o que acontece? Ela vai atrair mentiroso. E outra, ela vai achar que todo mundo é mentiroso. Eu já tive pessoas à minha volta que
duvidam, que desconfiam, que tá fazendo as coisas erradas. Mas por quê? Porque ela faz, porque ela engana. Então ela sempre acha que as pessoas vão estar mentindo pra ela, vão estar enganando ela. Então o problema do mentiroso é que ninguém mais acredita nele, né? E o outro problema é que ele também não vai conseguir acreditar em ninguém. Então, para os governantes que dão ouvidos à mentira, todos os seus oficiais são ímpios. Então quem mente só porque ele não vai confiar mais em ninguém também. Versículo 13, o pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor ilumina os olhos de ambos. Então, por que a gente às vezes oprime alguém, né? Se ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente oprime uma pessoa e prejudicar ela, a gente vai sofrer as consequências. Porque Deus vai proteger essa pessoa. O Senhor ilumina os olhos de ambos. Versículo 14. Se o rei julga os pobres com justiça, o seu trono estará sempre seguro. Então, aqui é uma continuação, né? Ele fala do rei justo que que trata com bondade os jovens, Deus que sustenta o reino, né? Que age com bondade em seu reino que é estabelecido, porque ele age bem. Então, o maior é o que serve. Servir vai fazer com que a gente cumpra o que Deus determinou para nós. Então, o rei julga os pobres, o seu trono sempre estará seguro. Versículo 15, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, a sabedoria, ela é ensinada, ela é aprendida, né? Para educar nossos filhos é preciso corrigir os erros. Também já falou vários versículos a respeito dessa correção, né? Ensinar o que é correto. Se a gente não educa a criança, o errado, a criança ela vai aprender naturalmente. A gente precisa, nessa sabedoria, igual aqui, a gente vem aqui ler a palavra, Deus está nos repreendendo, está nos ensinando, porque a gente precisa buscar isso, a gente não nasce com essa sabedoria, né? Versículo 16, quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. O Provérbios aqui ele mostra que a realidade é eterna, né? Toda a justiça de Deus, ela vem sendo aplicada e que os ímpios um dia eles vão ser punidos, né? E os justos verão a queda do ímpio, mas ela pode ser após a morte, né? Às vezes ele não vai pagar, na maioria das vezes eu acredito que paga em vida. Então, se ele se manteve em piedade, não se arrependeu, não se entregou a Cristo, essa pessoa ímpia, ela tá condenada. Mas é o fato que a gente, às vezes ele não vai ver ele caindo em vida, né? Mas pro ímpio é até melhor que isso aconteça para ele em vida. Porque depois que ele morreu, ele não tem mais o que fazer, né? Então, se ele é corrigido, né? Se essa pessoa ela cai em vida, ela se arrepende, ela pede perdão, ela tem a chance de se arrepender, de entregar a vida dela a Deus e de obter a salvação, né? Então, orar para que essas pessoas caiam em si em vida. Versículo 17, discipline o seu filho e este lhe dará paz. Ele trará grande prazer à sua alma. Mais uma vez falando da disciplina, sempre trazendo o entendimento que precisamos disciplinar e às vezes o apego ao filho, querer proteger esse filho em excesso pode ser prejudicial para essa criança, né? Então, se não tiver correção por parte dos pais, isso vai agravar a percepção dela em relação ao mal. Então, buscar sabedoria nesse sentido, né? Como corrigir. Porque às vezes você vai ver o seu filho chorar, às vezes você vai negar algo para ele, né? E é assim que Deus também nos disciplina, né? Às vezes é preciso passar por aquilo, sofrer as consequências ou passar por momentos de aflição para que ele molde o nosso caráter, para que ele nos dê sabedoria. Versículo 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é aquele que obedece à lei. Né? De fato, gente, acho que se não tivesse a Bíblia, né, não dá nem para imaginar como as coisas estariam hoje, né, a humanidade, sem ter uma fonte que é a palavra de Deus, né? Como que a gente... Imagina a gente estar aqui hoje, nessa manhãzinha, né, nos primeiros minutos do nosso dia, estudando um livro que é a palavra de Deus. Então, a gente tem o privilégio de ter acesso a isso, né? De ter acesso às escrituras, de ter acesso a essa base sólida que mostra o caminho que a gente precisa seguir. A Bíblia ela é perfeita, mas ela precisa ser interpretada, né? Então, vou entender sobre a salvação. E a gente tá, eu digo que eu tô engatinhando nisso, né? A gente tá aqui buscando. Então, para eu entender sobre a salvação, eu preciso ler 100 versículos sobre salvação, estudar sobre ele, refletir sobre ele, para ter o entendimento, né? Não é simplesmente vir aqui e não estudar a palavra. Então,
Que Deus nos dê sabedoria e entendimento, nos direcione para que a gente busque isso diariamente e conheça cada dia mais a palavra. Versículo 19, meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Então, aqui fala que a gente pode ser amigo de Deus e não somente servo. Por exemplo, o escravo às vezes ele recebe uma ordem e ele vai lá e faz, sem compreender muito aquilo, né? Então a gente não pode se colocar nessa posição de escravo, somente obedecer sem entender. Quando a gente tem a direção de Deus, a gente vai ter que ir lá fazer sem muitas vezes entender o porquê, né? Mas depois que a gente obedece, a gente cumpre o propósito, a gente libera essa compreensão, né? Então buscar compreender o porquê que as coisas estão acontecendo daquela maneira. É por isso que eu precisava fazer aquilo. É não somente ir lá e fazer sem compreender. Versículo 20, você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o tolo do que para ele, né? Ser precipitado, sabe aquela pessoa que escuta um lado só e já tira a própria conclusão? Aquela pessoa que ela nem terminou de ouvir, ela já está querendo dar uma resposta. Ela não reflete sobre aquilo, ela já começa a falar, sabe? Tirar as próprias conclusões. Então, há mais esperança no tolo do que para essa pessoa que fala de maneira precipitada. Então, a gente sempre analisar todos os lados, ter o autocontrole, refletir antes de falar. Versículo 21. O escravo mimado desde pequeno, no fim, se tornará insolente. Né? Então, o funcionário que faz algo e você não corrige, vai ter as consequências igual ao nosso filho, né? O escravo mimado, né? O filho mimado. E a gente não corrige, ele vai se tornar um insolente. Versículo 22. O homem irado provoca brigas e o gênio violento comete muitos pecados, né? O homem irado, a constatação da ira, né? Se o homem irritado, ele não se conta, ele sempre vai buscar briga. E quem procura briga vai achar. Versículo 23, o orgulho do homem humilha, mas o do espírito humilde obtém honra. Deus, ele se opõe aos orgulhosos, né? Mas ele concede graça aos humildes. E o orgulho, ele sempre vai proceder à ruína. Então, tudo que a gente vai falando aqui, às vezes a gente, no workshop que eu tive, eu falei a respeito do orgulho, da vaidade, né? E às vezes a gente se coloca no lugar e fala, não, eu não tenho isso. E às vezes a gente precisa olhar lá pra dentro, porque lá pra dentro que tá, às vezes, a escuridão, a vulnerabilidade, porque a gente só tem como trabalhar algo na nossa vida se a gente coloca a luz nisso. Então, eu tava falando a respeito de que às vezes a gente olha as mulheres bem-sucedidas, ou os homens, e pensam, né, ou que tá fazendo alguma coisa errada, ou que aquilo veio de alguém, às vezes, ou, sei lá, tem uma inveja a respeito daquilo. E aí uma pessoa fala, não, eu não sinto, né, isso, eu não tenho. A gente sabe que a gente não pode ter, mas às vezes lá no fundinho a gente tem algum sentimento que se a gente não coloca a luz nisso, a gente não tem como tratar ele. Então, às vezes, pra gente não se enganar achando que a gente não tem orgulho, não tem inveja, né, que aí fica mais difícil da gente trabalhar isso no nosso coração. Então, trabalhar a nossa vulnerabilidade, o primeiro passo é ter consciência a respeito dela. Versículo 24. O cúmplice do ladrão odeia a si próprio, mas sob juramento não usa testemunhar. Né? Aquele que é conivente com o mal, né? Ele, na verdade, é um tiro no pé ser conivente com o mal, porque ele vai prejudicar a si próprio. Então, não ser conivente com o mal, denunciar o mal. Versículo 25. O temor a Deus gera ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Né? O temor aos homens gera cilada. Então, se a gente teme as pessoas, a gente sempre vai enfrentar problema, dificuldade. Agora, se a gente confia em Deus, a gente caminha em segurança, né? Você não tá nem aí se você vai agradar o outro ou não, né? A gente teme a Deus, a gente precisa honrar a Ele. Então, se as pessoas vão falar, né? Se elas vão se irritar, e até pra mim estar, né, palestrando, estar num lugar, eu sempre falo de Deus. E pode ser que tenha pessoas que não gostam, porque você confronta, às vezes você traz uma palavra ali, né? A respeito de orgulho, de vaidade, das pessoas colocarem o dinheiro na frente, falar sobre dinheiro e trazer essa parte espiritual, é desafiador. E pode ser que tenha pessoas que não gostam, só que a gente não pode
temer essas pessoas, né? O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. A gente tem que pensar que a gente tá agradando, se o que a gente tá fazendo tá agradando a Deus, né? Por quê? O que adianta? Na frente dos outros faz tudo bonito pra ninguém julgar, criticar, e no seu secreto, no íntimo do seu coração, você faz coisa errada, sendo que Deus, ele conhece nosso pensamento, né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E aí a gente não tá temendo a Deus, né? A gente não tá honrando a ele. Então aqui é muito forte pra mim, né? A gente precisa... o temor aos homens gera cilada, mas quem confia em Deus está seguro, né? Então, agradar a Deus, né? E agradar a Deus pra gente não precisar agradar todo mundo. Versículo 26, muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Ou seja, a nossa esperança está em Deus, não colocar expectativa nas pessoas, né? Não ter dependência das pessoas. Esperar que as pessoas te honrem, que o seu chefe te promova. Não criar expectativa nas pessoas, né? Confiar nele. O favor de Deus que conta, né? Quando Deus quer te honrar, ele vai usar pessoas para isso, né? E quando a gente não vem aqui, lê a palavra diariamente, às vezes a gente esquece que Deus, ele vai cumprir a promessa, que ele cuida de nós, né? Então por isso que a gente precisa ter o contato diário, para que a gente não busque nos outros a segurança, mas para que a gente busque em Deus. Versículo 27, nosso último versículo. Quem procura caminhar com Deus, versículo 27, os justos detestam os desonestos, já os caminhos retos são detestáveis aos ímpios. Os justos detestam os desonestos, já os de caminho reto são detestáveis aos ímpios. Então, você que às vezes não consegue, né, que busca a Deus, que caminha da maneira correta, você não consegue compactuar com a mentira, né, com a injustiça. E às vezes os ímpios, eles vão agir contra nós, né? Você às vezes expor o que é errado, você tira as pessoas da zona de conforto. Então quem deseja caminhar com Cristo às vezes vai sofrer perseguições, e a gente precisa saber disso, né? Então terminamos aqui o capítulo 29. Saber que essa busca diária, ela é desafiadora, mas a gente tem que honrar, glorificar o nome de Deus, né? E buscar a amizade dele, né? O relacionamento com ele. E pedir para que Deus coloque essas pessoas na nossa frente, né? Na nossa vida, pessoas que também busquem a isso. Vamos lá, vamos orar agora para encerrar nossa oração. Pode fechar os nossos olhos. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por este momento. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigada, Pai, por nos ensinar tanto. Estamos aprendendo muito contigo, como obter sabedoria, como agir como pessoas sábias, né? Que conhecem a tua palavra, que aplica. Obrigada, Deus, por toda a revelação. O Senhor tem sido muito bondoso conosco. Tem nos dado esse privilégio de ler a palavra, de estarmos aqui em comunidade. Que o Senhor guarde essas palavras em nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor transforme ações, né? Tudo que a gente está aprendendo em ações práticas na nossa vida. Que a gente possa te honrar com a nossa vida. Que a gente possa edificar o teu nome, Senhor. Obrigada por essa sexta-feira abençoada. E agora a gente vai profetizar palavras de bênção para a nossa vida, para o nosso dia de hoje. E você pode declarar junto comigo, né? Você pode declarar verbalizando ou em pensamento. Senhor, eu declaro que hoje o nosso dia ele vai ser abençoado. Que onde a gente colocar os nossos pés, os teus anjos vão estar nos guardando na nossa entrada, na nossa saída. Somos protegidas pela direita, pela esquerda, que tudo que sai da nossa boca vai produzir graça. Senhor, eu declaro que a nossa família ela é blindada, ela é forte. Que nós vamos viver o que o Senhor preparou de melhor para a nossa família. Os nossos filhos, eles são escondidos desse mundo, eles são guardados, são fortes, saudáveis e felizes. Eu declaro saúde física, saúde emocional, entusiasmo, vigor, energia. Eu declaro ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias. Discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus para a nossa vida. Declaramos que os nossos recursos são abundantes, abençoados e que nós somos um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Usamos o nosso recurso para contribuir com os projetos de Deus na terra e declaramos que viveremos o melhor que o Senhor preparou para nós, suas filhas amadas. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e nos vemos amanhã. Amém, amém, amém.